é um projeto de encontro de parceiros, que a gente está trazendo toda semana um convidado para discutir com a gente, contar um pouco de como ele está lidando nesse momento de pandemia, né? Entendendo um pouco como cada empresa, o bastidor de cada empresa, para que a gente possa tirar insights, trocar ideias e pensar um pouco, criar essa corrente na verdade, de apoio, essa corrente de apoio entre quem faz marketing aqui no Nordeste, né? A gente quer fortalecer cada vez mais esse profissional, a gente quer fortalecer esse time, essa profissão e essa área, né? Então, é uma área que a gente acredita de ser extrema importância, ter sua extrema importância nas empresas e numa situação dessa mais ainda. Então, é por isso que a gente criou esse projeto e a gente acredita tanto nessa quantidade nesse desafio de estar junto nesse momento. E para hoje, a gente convidou Renata. Renata vai falar pelo Shopping Recife. Renata tem uma estrada longa aí no varejo, então ela já passou por diversas empresas, tem uma experiência enorme. É um prazer estar com Renata aqui. Renata não é uma pessoa muito de se expor, é uma pessoa muito de bastidor, para quem conhece ela sabe disso. Então, assim, isso torna a gente cada vez mais gratificante, né? Em estar escutando o que ela tem a dizer, a experiência dela. E o shopping, pela importância que ele tem hoje para a cidade do Recife, pela sua história e pela experiência que pode compartilhar com a gente e está se expondo aqui, trocando um pouco a ideia como é que eles estão vivendo esse momento e esse processo. Quem quiser fazer perguntas, usa aqui o chat, depois eu vou abrindo. A gente vai conduzir da seguinte forma: eu vou provocar Renata para ela falar sobre algumas questões que algumas pessoas já mandaram para a gente, algumas perguntas, então a gente já vai conduzir um pouco esse processo, mas vocês fiquem à vontade para estar também questionando, perguntando, ou não só perguntando, mas também contribuindo, né? Se alguém tiver alguma contribuição para dar, falar um pouco como é que está esse momento do varejo, Dia das Mães, onde está trabalhando, ou como está observando, fica à vontade. Esse é um espaço da gente, para a gente trocar realmente ideias e ter insights. Renata, mais uma vez, obrigada. Muito legal estar com você. Obrigada a vocês pelo convite. E aí, aqui, Renata, tem gente de vários mercados, né? Tem gente de shopping, tem muita gente de varejo, mas tem gente de hotel, tem gente de diversos mercados. Mas a maioria das pessoas que está aqui são pessoas de marketing, né? Pessoas da área da gente. Eu vou começar fazendo, na verdade, querendo que você falasse um pouco do bastidor. Assim, como é que foi esse momento para você na liderança, de que soube que shopping ia ter que fechar? Como é que vocês se organizaram? Como é que foi esse momento de paralisar tudo, esse momento de viver abre, não abre, fecha, não fecha? Como é que vocês estão aprendendo com essa velocidade de pensar na crise, de tomar decisão, de manhã é uma, de tarde é outra? Como é que foi isso para você? Primeiro, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Rosário fez esse convite, Rosário e Socorro, né? Eu acho que esse bate-papo é muito importante para a gente trocar. Como ela mesma falou, eu acho que é um momento da gente se apoiar, é um momento de todo mundo colaborar um pouquinho, que é novo para todo mundo. E o que a gente vai estar conversando aqui não é nenhuma verdade, né? A gente está aqui, de fato, trazendo algumas experiências. E aí, eu acho, seria super interessante também que vocês pudessem compartilhar. Como o Rosário falou um pouquinho, minha experiência, não vou falar de quanto tempo, né, para a gente poder não entregar a idade, mas, de fato, eu venho do varejo, né, desde, enfim, Bom Preço, Bom Clube, enfim, vocês imaginam aí o tempo de casa. E aí, falando um pouquinho desse cenário que é bem atípico, né, assim, completamente fora de qualquer planejamento. Oi, Vivi! Bem diferente, né? E você falou um pouquinho, acho que eu vou começar de trás para frente. Você perguntou os aprendizados que a gente está tendo, né? Eu acho que esse aprendizado, ele é constante, né? É algo que a gente nunca viu e que a gente, de fato, tem que entender e tem que viver para saber, né? A gente tem que, cada dia é um dia,
Às vezes, de manhã é uma situação, à tarde é outra, né? E aí a gente vai levando essa situação. O momento do fechamento, eu acho que não só para o Shopping Recife, mas para outros colegas de shoppings que estão aí também participando desse bate-papo, eu acho que é um momento, né, de uma virada que nunca foi vista antes. Né? A gente fala, quando eu falo do Shopping Recife, eu estou falando basicamente de uma cidade que tem 450 lojas, são quase cerca de 7 mil funcionários, né, são 65 mil clientes que passavam, né, aqui antes dessa pandemia. Então, não é, como qualquer cidade, não é algo que a gente aperte um botãozinho e diga, fecha. Não. Tem todo um planejamento, tem toda uma estrutura de segurança, né? É uma comunicação que precisa ser extremamente fluida e transparente para os nossos lojistas, né? E foi assim que aconteceu. Então, a gente fez o fechamento oficial no final do dia 20, né? Amanhã sendo fechado no dia 21, mas algumas lojas fecharam antecipadamente, principalmente aquelas marcas nacionais que já tinham fechado no Rio, São Paulo. Então, foi um trabalho gradativo, né? Mas no dia 21 a gente amanheceu fechado. E aí, a partir daí, também começa um novo aprendizado. Por quê? Porque um shopping que tem 40 anos, que tem uma história com a cidade, que tem pessoas que criaram suas histórias aqui dentro, como a partir desse momento a gente poder manter o relacionamento com esses clientes e não parar, né? A gente foi um momento de reflexão, né? A gente, inclusive, passou alguns dias aí tentando entender um pouco esse cenário, eu acho que até vivendo um pouco o luto, né, dizendo assim, do momento, mas tentando entender de fato qual era a reação de cada um e tentando também contribuir e participar da melhor forma. E aí depois, uns 3, 4 dias de entendimento desse cenário, a gente, né, entendeu que a gente precisava continuar contando essa história juntos, que não fosse fisicamente, mas aí começa uma história muito mais através do digital, né, do online. A gente que sempre foi, talvez, a casa de muitas pessoas, a gente agora estava dentro da casa dessas pessoas. Então, todo um trabalho direcionado para o online, o que a gente não poderia oferecer aqui no offline, a gente tentou levar da melhor forma. Então, levar o shopping para a casa das pessoas através de entretenimento, de lazer, de conteúdo, de informação, né? Mas, de fato, um desafio que continua cada dia. Até porque a gente já viveu algumas fases, a gente está aí há 40 dias, né, nesse cenário, e realmente não é um processo simples. O shopping, ele continua funcionando o mínimo possível, né, claro, lembrando que a gente tem operações de essenciais, mas o convívio, o dia a dia com esses clientes, hoje, muito maior, claro, através do digital. Renata, e vocês tiveram teve adesão a essa forma de agir? Foi um desafio, assim, no momento de que, tipo, o shopping, ele é muito presencial, é muito físico, mas esse relacionamento, ele acabou acontecendo, as pessoas aderiram a essa conversa, as pessoas comentam sobre isso, e existe uma expectativa muito forte para o Dia das Mães. Aí eu queria que você falasse um pouco como foi pensar o Dia das Mães numa conjuntura que vai ser um dia das Mães de portas fechadas, né? As pessoas não vão levar suas mães para o shopping, as pessoas não vão poder ter os encontros que elas têm em relação ao shopping. E como é que é isso na cabeça de vocês e que soluções vocês pensaram para que isso fosse melhor conduzido? Vamos lá. A adesão nesse tipo de relacionamento, para a gente, foi uma surpresa, porque a gente não sabia como ia ser a reação, mas a reação está sendo extremamente positiva, né? Como você falou, eu acho que a gente tem o nome da cidade na nossa marca. Então, nada melhor do que mostrar para a cidade que a gente estaria junto também no momento de dificuldade. Então, as pessoas entenderam isso. A linguagem que a gente está usando é a linguagem mais própria do momento, nada muito elaborado, mas mostrando, de fato, a realidade do dia a dia de cada um. Então, para você ter ideia, tem pessoas que dão bom dia, boa tarde, Shopping Recife, há um engajamento e uma participação enorme, né? Então, todos os temas, desde entretenimento, música, né? Então, existe esse vínculo, é uma linguagem, um relacionamento muito verdadeiro, né? Eu acho que isso para a gente facilita. Por quê? Porque como há esse laço de confiança, então é um relacionamento de mão dupla. A gente constrói à medida que recebe esses feedbacks. E aí, o desafio imenso de tratar não só esse período de pandemia, mas tratar a segunda maior data do varejo do ano, né? Quando você fala em Dia das Mães, a gente está falando
numa data extremamente importante, que mesmo sendo a segunda data, ela é a primeira do primeiro semestre. Então, hoje, o nosso calendário, os nossos lojistas, eles têm uma divisão muito, muito nítida e muito forte, né, dos seus faturamentos, quando tem o Dia das Mães no primeiro semestre e o Natal no segundo semestre. Então, o que fazer para o Dia das Mães? Claro que, assim, a gente não podia ficar parado, né? Eu acho que essa é a maior lição. A gente precisa aprender, né, agir o mais rápido possível, né? E se a gente pudesse traduzir esse momento em 2 palavras, eu falaria em adaptação e agilidade, né? Ou seja, a gente precisa entender o momento, se adaptar a esse momento e implementar a ferramenta, a solução, o caminho o mais rápido possível, né? E aí, com esses aprendizados, para os Dia das Mães, a gente teve muito o histórico dos dias anteriores, até mesmo a própria Páscoa, quando a gente vê já uma reação do público, né, comportamental, aí a gente absorveu isso também como experiência. Eu acho que atrelado a tudo isso, a gente tem que lembrar que Dia das Mães, ele sim vai ser diferente, sim vai estar com as portas fechadas, mas é um dia extremamente, ele é maior do que a data comercial, ele é uma data emocional muito forte, né? E até saiu uma pesquisa recente aí da Confederação dos Lojistas, né, dos dirigentes lojistas nacionais, que 68% das pessoas, elas querem presentear sua mãe nesse dia. Ou seja por um mimo, seja por um presente, seja por uma memória, seja por uma lembrança, mas o corona, né, o cenário do Covid, ele não impediu isso, né? Os vínculos, eles permanecem. Alguns estão com as mães próximas, outros não. E para tentar encontrar um caminho e para poder proporcionar esse cenário diferenciado, né, a gente desenvolveu uma ferramenta, na verdade, 2 ferramentas. A gente queria atender os 2 públicos. A gente queria atender o público que está distante, que talvez uma mensagem para ele seria mais importante, e para isso a gente criou vários momentos. Por quê? Porque a dificuldade, ela vai passar, né? Então, quando tudo isso passar, ele já está marcando um encontro com sua mãe para quando tudo isso melhorar. Seja um encontro na praia, seja um encontro no cinema, seja um almoço, seja qualquer que seja. Então, ele se faz presente através desse momento, né, desse vale momento. E a gente também precisava pensar, claro, na situação e no cenário de apoio aos nossos lojistas, né? Sabendo que é uma data extremamente importante, que as pessoas estavam ávidas para presentear, ávidas no sentido de, quando você tem um percentual acima de 65%, você tem essa percepção que as pessoas querem presentear as suas mães, né? Então, de que forma a gente poderia criar algo para criar esse presente e também facilitar os nossos lojistas? E aí a gente desenvolveu uma vitrine virtual, onde a gente conseguiu adesão de boa parte dos nossos lojistas. Hoje a gente dispõe de cerca de mais de 130 produtos, né, onde os clientes podem acessar, podem escolher os presentes, falar diretamente com essas lojas e solicitar a entrega diretamente na casa da sua mãe. Ou seja, mais uma vez, trazendo um canal novo para a gente, que era o delivery, antes pouquíssimo trabalhado, né, a gente muito fortemente no físico. Então, mais uma vez, encontrar alternativas. Essa ferramenta, se você perguntar, ela aconteceria se não tivesse, talvez, esse cenário do Covid? Acho que não. Até porque, às vezes, a gente tenta trabalhar o ideal. E o ideal, às vezes, né, deixa o bom um pouco no segundo momento. Mas, mais uma vez, se adaptando ao cenário, conseguimos desenvolver a ferramenta e ela hoje tem uma excelente aceitação. Facilita o cliente, facilita o nosso lojista e a gente consegue efetivar, né, tentar minimizar, né, mitigar um pouco os impactos do Covid nessa data tão importante. Como é que vocês fizeram com o lojista? Como é que foi essa adesão para a ferramenta? Todos eles tinham habilidades já com o WhatsApp? De que forma vocês trabalharam no bastidor com esse lojista para dizer, olha, a gente tem agora uma oportunidade para você e a gente vai te ajudar de que forma e como é que está sendo esse processo para eles? A gente tem até o Covid trouxe uma particularidade para a gente, né? A gente tem uma relação excelente com a nossa Associação dos Lojistas, tem vários segmentos representados dentro da associação. Para você ter ideia, até nesse processo de adaptação, a gente, antes da pandemia, a gente tinha um histórico de ter uma reunião mensal. Com a pandemia, a gente se reúne semanalmente, né? O que é extremamente positivo. Por quê?
Porque cada um no seu cenário, cada um no seu segmento, vai construindo e vai dando para a gente feedbacks, para a gente poder andar com algumas sugestões, com algumas propostas, né, e tentar trazer esse cenário. Então, eles foram, talvez, nossos maiores multiplicadores, né? Então, construído esse caminho através de uma vitrine virtual, né, eles apoiaram e nos ajudaram também na multiplicação. Ou seja, cada um dentro do seu segmento, não só através do grupo da associação, mas em outros grupos de comunicação, seja através do WhatsApp, seja nas outras ferramentas de comunicação dentro do shopping, rapidamente essa informação chegou na ponta, né, porque, assim, mais uma vez, reforçando a necessidade num cenário como esse, a comunicação precisa ser cada vez mais clara e mais rápida, né, com cada um desses participantes. E aí, houve uma adesão natural. As pessoas imediatamente nos procuravam, né, sabiam os canais de contato, nos procuravam, trocavam ideias, passavam produtos, né, a gente sugerindo, olha, talvez não esse, aquele produto, né, no decorrer da implementação, entrou com um produto, ou acabou e substitui, ou não está tendo adesão, vamos colocar uma outra possibilidade. Então, é uma ferramenta que foi construída e está sendo construída a várias mãos. Eu acho que talvez isso traga um pouco do sucesso que a gente está conseguindo ter. Então, você vê que a gente tem menos de uma semana de implementação, a gente tem um número bem elevado de acessos, e não só de acessos, mas principalmente de reversão para o contato com o lojista. Então, talvez não tenha o cenário ideal do shopping aberto, mas é uma ferramenta que consegue atender dentro das nossas limitações, né, do cenário, mas de uma forma extremamente positiva. Foi. Renata, para quem não conhece Renata é uma pessoa extremamente otimista. E aí, ela sempre foi assim, mas assim, até em época de pandemia, a Renata já cita aqui várias coisas que trouxeram de aprendizado, né? Essa aproximação com o lojista, que às vezes você falou que era uma vez por semana, agora está muito mais próximo, e isso pode tender a continuar, e isso é interessante, né? E a outra coisa que você estava falando em relação à vitrine, que ela só aconteceu porque precisava de uma resolução rápida. E aí vocês utilizaram a ferramenta do WhatsApp, que é uma ferramenta que já estava nas mãos do lojista. Mas eu posso só te interromper, desculpa, Rosário, só uma informação que eu esqueci, mas dentro desse contexto, até para a gente poder contextualizar, a ferramenta do WhatsApp, sim, ela sempre foi bem utilizada, né? Mas houve a necessidade e um apoio nosso, né, de talvez profissionalizar mais a utilização dessa ferramenta. Então, sabendo que seria o principal canal de contato, né, também foi feito em paralelo um treinamento para que esses lojistas pudessem, né, de uma melhor forma, atender o cliente. Então, a gente vê que é uma solução meio 360, porque assim, não adianta também só dar a ferramenta, mas se não houver o treinamento, a informação, né, e a contextualização de como ele pode atender da melhor forma, talvez não tivesse esse sucesso que a gente está conseguindo ter. Desculpa lhe interromper, eu tinha esquecido. Não tem problema nenhum. Eu estou aqui vendo vários colegas de shopping, tem um pessoal do shopping Caruaru que eu queria só registrar, porque a gente recentemente esteve por lá, então estou vendo aqui o Wallace, se tiver mais gente que eu não conheço, mas o pessoal do shopping aqui também e outros mercados podem trocar ideias, tá, minha gente? Pode ir perguntando, é para ficar à vontade mesmo, para estar conduzindo, tirando dúvidas e estar entendendo melhor do processo. A ideia é o bate-papo, né, Rosário? Pois é. E nada melhor do que um momento de colaboração. Eu acho que todo mundo, que bom que tem gente... Fique bem à vontade. Exatamente, exatamente. Ficam me mandando mensagem aqui, Renata, no privado. Não dá. Podem perguntar por aí também. Tem alguns lojistas também aqui. Então, falando sobre isso, Renata, eu queria que você falasse assim, então o marketing acompanha diariamente essa vitrine, vocês estão atentas ao que está acontecendo com os lojistas, ou seja, não é só uma questão de entregar e pronto, vocês estão acompanhando o processo. Então, o marketing, ele se envolve no decorrer de todo o processo do desenvolvimento do produto e tentar reverter o que isso está acontecendo. Então, o trabalho de dados, ele se tornou essencial para vocês, que você falasse um pouco sobre essa questão dos dados e da importância que ele tem hoje para o shopping, para determinadas ações, não só para o Dia das Mães, mas em todo o contexto. Como é trabalhar com esses dados e para que eles servem?
Hoje é fundamental, né? A gente precisa cada vez mais entender o nosso cliente. Eu acho que isso é chover no molhado, porque perfis múltiplos, né? A gente hoje, em vez de um tiro de canhão, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais direcionada e de forma muito mais efetiva, né? Como você falou, não só para a vitrine, para o Dia das Mães, mas para qualquer outro cenário, antes e pós-pandemia, talvez seja ainda mais importante esse trabalho de traduzir esses dados, né, em informações, em algo bem, bem relevante, mas a participação não é apenas colocar a ferramenta. A gente precisa entender o que é que está girando, o que é que tem adesão, o que é que não tem. A gente tem uma diversidade, um mix imenso de produtos, que vai desde gastronomia, vestuário, moda, cama-mesa, né? Então, esse acompanhamento, ele tem que ser diário. Por quê? Para a gente poder ajustar o processo e tentar cada vez mais reverter em resultado. Então, eu acho que é muito o conceito de startup, não é? Ou seja, a gente hoje volta muito para esse conceito. A gente faz, acompanha, corrige e tem que corrigir o mais rápido possível, né? Seja no mix, seja no preço. O produto não está tendo aderência porque o preço está elevado. Gente, nós somos os interlocutores. Então, a gente recebe a informação do cliente, vamos levar para o lojista, tentar entender isso e construir a melhor ferramenta ou a melhor solução. Então, entender também aqueles que estão tendo maiores acessos, por que estão tendo maiores acessos ou maiores reversões? É o tipo do produto, o segmento, quem a gente está atingindo? A gente está atingindo mais um público feminino, um público masculino, idade. Então, isso é muito básico hoje para a gente poder realmente trabalhar de forma efetiva. A gente precisa, até para poder ter um maior resultado, né, dentro desse cenário. Renata, eu tenho uma perguntinha para você, eu tenho outra provocação. Espero que fácil. Mas já tem uma perguntinha de Penélope. Penélope, você não quer falar, não? Não seria melhor você falar? Se você não quiser falar, eu falo por você, mas seria interessante você falar. Penélope? Então, vamos lá. Ela não quer falar. Quem quiser falar, só coloca... Quem quiser falar, coloca só o nome. Penélope, você é das minhas, eu também prefiro não falar, tá? Mas, assim, um convite desse, a gente vem. Não foi quase uma intimação. Tá certo, tá com a criança do lado, entendemos. Então, vamos lá. Deixa eu só apontar uma coisa, Rosário. Oi, gente. Estava com várias crianças do lado. Tudo bom, Renata? Tudo ótimo. Que ótimo você estar aqui com a gente. Eu queria chamar aí Marcelo, registrar a presença de Marcelo Castro, do pessoal do Carpina também, Shopping. Maria Paula, fica à vontade, viu? Estou deixando o povo à vontade. Mauro também. Vão fazendo as perguntas. Só estou vendo todo mundo calado. Wallace. Deni também. Eu acho que Maria Paula fez uma pergunta, alguma coisa em relação à retomada. Foi isso, Maria Paula? Deixa eu retomar aqui, Penélope. Então, Penélope, já ia tumultuar. Por favor, ordem no recinto. Então, Penélope está falando um pouco sobre como é que está a divulgação nas mídias sobre essa vitrine, qual foi a estratégia pensada. E aí, Maria Paula está falando aqui, queridas, todas nós estamos perdidas em relação à data de retomada. Todos nós estamos acompanhando documentos com protocolos de reabertura, mas ainda não conseguimos conversar a respeito desse momento esperado. Qual é o sentimento de você em relação à data e o período? Vamos por parte, Renata. Vou pedir para tu segurar um pouco de Maria Paula, que eu queria chegar nessa parte também da retomada, mas falasse um pouco da estratégia adotada de divulgação dessa vitrine. Tá. A estratégia ela foi totalmente voltada também para o digital, né? Através de mídias bem direcionadas, Google. Houve um trabalho bem forte nesse cenário, né? Então, não só nas redes do shopping, né, mas nas redes também do Google, principais portais. A ideia é que, de fato, ter visibilidade e trazer para a nossa página. Tá? A gente não foi para a mídia eletrônica, né, com a vitrine. A gente trabalhou também de forma bastante segmentada. E está tendo um resultado bem positivo. Maria Paula, a tua pergunta é ótima. Eu vou deixar ela um pouquinho para o finalzinho para segurar vocês, igual a um programa, como se fosse um programa ao vivo. Mas eu queria falar um pouco, Renata, em relação a essa questão do erro. Você aponta uma coisa que é muito interessante, que é a possibilidade do erro, né? Fazer uma vitrine, ela tinha tinha lá o seu risco.
E assim como não só a vitrine, mas vocês também, a gente trabalhou junto nisso, a questão do hackathon, né? E existia erro também. Então, o erro, o risco de errar, ele está sempre junto do quando você vai inovar. E aí você aponta uma coisa importante, que é a capacidade de se corrigir e tentar retomar quando você acompanha o dia a dia disso. Eu acho essa sua fala muito importante para todo mundo aqui, que é como a gente foi habituado a não errar desde a escola. Né? A gente tinha que tirar notas boas, a gente tinha que tirar só 10, a gente tinha que, na verdade, estudar, não necessariamente aprender a resolver problemas, né? E isso tem se debatido muito agora nesse momento da educação online, né? A diferença do estudar e do aprender. E eu achei isso fundamental, assim, como é para o shopping, então, estar lidando com inovação? Isso vem desde a superintendência, essa possibilidade de errar, de você errar e não perder o seu emprego, sendo bem clássica aqui, porque é uma coisa que todo mundo tem muito medo na hora de inovar. Como é que se constrói isso? Não, veja, eu acho que inovação está na cultura da empresa. Eu acho que todos precisam ter essa percepção, né, e entender que a inovação, ela faz parte do negócio. Né? Claro que, às vezes, vamos acertar, outras nem tanto, mas você, mesmo falando do erro, o erro, ele acontece, mas ele precisa ser corrigido o mais rápido possível para iniciar um novo ciclo. Né? Então, existe dentro do Shopping Recife muito essa postura de inovação, ou seja, é um shopping que, por mais que tenha seus 40 anos, é um shopping sempre olhando à frente. Né? Eu acho que isso é um grande pilar nosso e que traz toda essa consolidação que a gente tem. Então, a gente não pode ficar parado no tempo. Né? Claro que é um processo contínuo, é um processo que a gente precisa ter um entendimento cada vez maior, né? E aí, como você mesmo disse, ele participa, ele tem a participação desde a superintendência até os líderes ou a parte mais operacional. A inovação, a gente não está falando de inovação apenas de inovação tecnológica, né? Não estou falando apenas de inovação no digital, né? Eu estou falando de inovação em todos os sentidos, seja de um processo, né? Seja de um fluxo, qualquer que seja, mas as pessoas precisam ter isso muito fortemente no seu comportamento. Né? Eu acho que isso traz uma grande diferença e nos traz também um grande poder competitivo no mercado. Eu vou pegar mais um ganchinho aí da sua pergunta, da sua fala, que é essa discussão de que a transformação digital, ela não passa só por questões de tecnologia, né? Mas por questões de pessoas. E aí, a gente já está chegando aqui quase no finalzinho do nosso encontro, que é uma média de 40 minutos. Eu já vou para a pergunta de Maria Paula. Renata, a gente vai abrir as portas quando? Essa é a pergunta de 1 milhão. Como é que está esse plano de retomada? Eu acho que hoje está valendo muito mais que 1 milhão, viu, Rosário? Veja, é um cenário atípico. Compartilho de Maria Paula, eu acho que todo mundo tem essa pergunta muito forte e muito latente. Eu acho que dentro desse cenário, talvez o que a gente mais tenha aprendido é lidar com a falta de perspectiva. Eu acho que nos incomoda muito esse cenário de não saber o que está por vir. Né? Então, a gente tem vários, desenha-se, planeja-se vários cenários, alternativas A, B, C, D, enfim, mas a gente não tem algo concreto. Né? O processo de retomada, a gente, aproveitando também aprendizado de outros locais, né? Nesse momento, o que a gente está fazendo é buscar o máximo de informações, né, de shoppings que já abriram, seja fora do país ou aqui já no Brasil. A gente está com cerca de 60 shoppings que já abriram suas portas, né? Cada um segue um caminho diferente, cada um tem uma realidade diferente. Hoje, no Estado, a gente tem um decreto válido até o dia 15 de maio, né? Eu acho que todos aí compartilham também que esse decreto, a gente tentou algumas particularidades, até mesmo para o Dia das Mães, como o próprio drive-thru, que não foi permitido, né, até dentro desse cenário de número crescente, mas após o dia 15, é algo que a gente não consegue prever. A gente está, se você perguntar como é que o Shopping Recife está encarando, a gente está encarando que o shopping abre dia 16. Nós estamos prontos, né, operacionalmente, estrategicamente aptos para abrir no dia 16. Se vai abrir, nós não sabemos, mas é importante a gente estar com tudo preparado.
Tudo vai depender de como vai ter a evolução da doença, né, dessa pandemia, a evolução comportamental, né, por quê? Eu acho que é extremamente importante a gente falar. A gente fala tanto do digital, a gente está falando do digital, a gente está falando de tantas possibilidades através do e-commerce, enfim, mas a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos e seres sociáveis. Então, por mais que nós tenhamos toda a estrutura, né, porque eu acho que hoje todo mundo tem acesso, seja no smartphone, no desktop, enfim, todo mundo tem acesso à tecnologia, mas as pessoas cada vez mais estão quebrando esse processo de distanciamento social e querem voltar à vida social, independente do que seja. Eles querem voltar a ter uma experiência gastronômica, querem ter uma experiência, enfim, né? E aí, a gente não consegue controlar essa população, a gente está aí, talvez, num desafio, né, que o governo está para tomar a decisão de sim ou não de um lockdown, e que precisamos estar preparados. Por quê? Porque aí a gente restringe ainda mais, talvez tenhamos algumas restrições maiores na parte operacional, né? E aí, se realmente acontecer, mais uma vez, vamos precisar nos reinventarmos, procurar novas alternativas, né, diante de uma situação como essa. Não nunca, bem longe disso, de ser um cenário fácil, né? É um cenário extremamente desafiador, e cada vez mais esse desafio ele vai aumentando. Então, Maria Paula, compartilho com você, a gente hoje está preparado para abrir no dia 16, não sabemos se vai abrir ou não, mas, né, tomando todas as medidas cabíveis. A gente até brinca aqui, porque talvez está sendo o maior checklist de uma ação ou de um projeto. Por quê? Porque tem todo um trabalho, não só de segurança, né, segurança de saúde, segurança estrutural, mas um trabalho de comportamental, né, de entender esses clientes, como eles vão voltar, né, como vai ser esse comportamento também pós-pandemia, é outro desafio imenso que a gente tem, né, hoje tudo é teórico, até porque, assim, quem já saiu, ou quem diminuiu essa curva, a China, por exemplo, ela tem uma cultura completamente diferente da nossa. Então, a gente não pode dizer que o comportamento vai ser semelhante ao que está tendo lá, porque culturalmente nós somos povos bem distintos. Então, estamos aqui, eu acho que o momento é realmente colaborativo, né? A gente troca algumas ideias, talvez, com os mais próximos, então, de vez em quando a gente dá uma ligada, conversa como é que está aí, como é que não está, mas hoje, realmente, essa pergunta a gente não vai conseguir responder. Renata, o que sinto falta, só um momento que eu ia fazer uma pergunta, mas peraí, Penélope está aqui dando sua contribuição, o que sinto falta, até como na área e na comunicação, são campanhas que mexam com o emocional nessa época. O shopping junto com a agência sempre deram um banho de criatividade. Eu acho que Penélope toca num ponto que não só diz respeito ao shopping, mas do marketing como um todo, né? E aí eu estava discutindo ontem com a nossa próxima convidada, nem sei se ela está por aqui, mas a Eduarda, ela é da Natura e fica em Nova York, ela vai ser a próxima convidada e vai falar um pouco, semana que vem, sobre qual é a mensagem certa no momento desse, né? Eu acho que Penélope traz muito sobre isso. Existe uma mensagem para um isolamento, existe uma mensagem se a cidade se fechar. Então, as mensagens elas vão mudando de acordo com o sentimento e comportamento de cada um. E aí, você falando de comportamento, você se arriscaria, Renata, em dizer que tipo de comportamento vocês acham ou que vocês já estão vendo que vai mudar no consumo ou na presença no shopping? O que é que vocês, nesse plano de retomada, já estão avaliando que vai ser diferente? Antes de falar da retomada, eu vou falar um pouquinho só da parte de comunicação, complementando aí o que Penélope falou. De fato, é algo bem sensível, né? É algo bem... neste momento de pandemia, a gente precisa estar próximo, mas também, talvez hoje, no momento que a gente passa, o maior sentimento de carinho que a gente hoje transmite talvez, a segurança, né? É a segurança de estar bem, é a segurança de poder proporcionar algo que as pessoas consigam, né, continuar tendo saúde. Né? Talvez hoje, eu acho que as pessoas prezam muito por esse carinho. Eu acho que carinho hoje é muito sinônimo de segurança. Né? Claro que, no decorrer desses últimos 40 dias, várias das nossas falas, nossas ações, eles estão muito voltados também, né, para esse cenário,
Eu acho que desde do primeiro momento, quando a gente fala que nós estamos juntos, não é? Eu acho que traz muito essa sensação. Mas eu acho que isso hoje é muito muito paralelo, né, em virtude do cenário. Em relação ao comportamento, também a gente tem algumas perspectivas, né, talvez de um comportamento, o que se apontam as pesquisas, mais colaborativo, alguns falam em menos consumo, não é? Mas, mais uma vez, eu digo, a gente vai precisar realmente viver para entender, para saber, para traduzir isso, até porque a gente está falando num momento muito a curto prazo, né? Então, talvez a gente tenha um comportamento, quando a gente sair inicialmente dessa pandemia, que a gente sabe que a gente vai ter que ter uma série de medidas ainda preventivas, né? A gente não vai estar livre, de fato, do vírus, e talvez a médio e longo prazo, esse comportamento inicial, ele se reverta. Então, é algo que a gente também vai precisar acompanhar para poder entender como é que vai ser, como vão ser esses novos hábitos, não é? E, mais uma vez, se reinventar. Mudando o hábito, a gente precisa se correr atrás e trazer alguma solução para isso daí. Renata, e falando de mudança de hábitos, a gente vai chegando no finalzinho do finalzinho mesmo, porque se deixar, acho que a gente não para de conversar, mas essa questão da vitrine, ela fica só até o Dia das Mães, ou o shopping abrindo, ela continua como uma estratégia do shopping de estar potencializando essa venda através do WhatsApp? Possivelmente ela permanece, né? A gente entendeu nesses dias que ela, na verdade, ela não é concorrente com o mall, ela é complementar. Então, ela é mais um canal e, a princípio, ela permanece sim. Ou seja, ela também não é temporal, ela não é só para o Dia das Mães, ela vai ser atemporal, ela pode continuar, acabou a mãe domingo, segunda-feira ela permanece, a gente tem uma nova roupagem. Isso também é muito bom, porque a flexibilidade, a agilidade que a gente tem é extremamente importante, né? Então, a gente consegue fazer toda essa atualização a um custo baixo, consegue fazer essa renovação e está sempre trazendo novidades. Renata, eu queria agradecer a sua presença, seu tempo. Eu sei seu checklist aí de 1000 coisas para fazer, mas você se dedicou a estar contribuindo com a Lefil nesse projeto. Foi muito legal. A presença de todo mundo também, porque se as pessoas não estivessem aqui, a gente não teria feito nada, né? Então, é muito bom ver o pessoal do interior, de Carpina, de Caruaru, de Petrolina. Mauro aqui mandando elogios, parabéns, vocês são incríveis. Você é fã do shopping, você trabalhou no shopping. Você é suspeito. Você é suspeito, trabalhou no JCPM, então tem uma contribuição aí super relevante também para estar falando por aqui. Viviane também, que está sempre com a gente. Então, eu queria aproveitar e convidar vocês para o próximo, dia 20, a gente traz aí a Eduarda para falar um pouco sobre o cenário do marketing em Nova York, como é que as lojas, como é que a Natura se posicionou lá, está se posicionando, e a diferença do que você exatamente falou. O que é ter uma posição no marketing em Nova York e como é atuar no Brasil, e atuar no Brasil no Nordeste, atuar no Brasil em São Paulo, ou seja, nas diversas etapas que cada sociedade está vivendo diante dessa nova realidade. Dene também está por aqui. Dene, será que é Dene que a gente conhece? Está por aqui também. Então, tem muita gente boa aqui que pode contribuir. E esse é o espaço da gente mesmo. A ideia da gente é fortalecer cada vez mais. Quem tiver sugestões de pessoas que a gente possa trazer, a gente também está aberto. É só falar comigo, falar com o Socorro, que a gente vai atrás dessas pessoas para entender como cada um está construindo. E é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo. Espero que tenha sido positivo esse bate-papo. E eu acho, Rosário, que pós-pandemia a gente também podia lançar o desafio de continuar esse bate-papo, né? Então, assim... Talvez... Isso não foi combinado. Não foi, mas a gente, tem um efeito surpresa, né? A gente inova. Eu gosto, Renata, eu gosto. Vendo? Tá aprovado. E aí a gente pode sempre compartilhar, né? O desafio continua. O desafio continua. Exatamente. Gente, deixa eu agradecer também ao pessoal. A gente tem gente da região metropolitana, do interior, de outros estados, do Nordeste, principalmente. Então, assim, obrigada a vocês aí por ter contribuído, tá, com a gente. O pessoal de Natal, tá parecendo uma caravana. O pessoal de Natal, Dene mandou um beijo para você aí, Renata. Tá uma caravana,
É uma caravana, tem Alagoas também, tem Campina Grande, danou-se, tá igual o Silvio Santos aqui, né? Mas a gente, eu sou Socorro, tá? Sou sócia da Rosário na Lefio, só para eu estava conversando aqui, nem falei nada. Mas a gente vai mandar para vocês os próximos encontros e tá topado, Renata. A gente volta para falar a abertura, Muito a bem, retomada. Socorro. Rosário, vai trazer mais informações. Aí depois a gente vai ter outros encontros também, tá? Então, toda semana a gente está por aqui para bater esse papo. O encontro é só é pequeno, tá? Então, a ideia é que a gente tenha aí de 30 pessoas, 40 pessoas, para que a gente possa ter essa abertura e discutir mesmo algumas coisas do mercado e do que a gente está vivendo. Tá, joia? Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Tchau.